Olá e seja bem-vindo ao Dio Futebol, o canal de três adolescentes ditam, informam e opinam sobre o futebol mundial, mas principalmente o futebol brasileiro. E no vídeo de hoje, nós vamos olhar time a time e ver qual é o jogador com maior valor de mercado de todo o elenco profissional dos times, de acordo com o site Transfer Market. E só para garantir, não iremos contar jogadores emprestados por outros clubes, apenas jogadores que são do próprio time mesmo. Esse vídeo talvez pode ser revelador sobre qual jovem do seu time é mais caro, ou pode te ajudar a descobrir um jovem com potencial que talvez não conhecesse antes. E com isso, vamos pro vídeo. Atlético Paranaense, Lucas Halter. Para começar o vídeo da maneira mais interessante possível, temos muita competição no Furacão. Tanto, na verdade, que os dois melhores têm o mesmo valor, de 5 milhões de euros, mas escolhemos o Lucas Halter sobre seu parceiro, o Kelvin. O zagueiro da seleção pré-olímpica teve uma evolução gigante em seu valor nessa época da seleção mesmo, lá no começo do ano, antes da pandemia. Após o retorno do futebol, o Halter até chegou a receber chances, mesmo não sendo um titular absoluto do Atlético. Atlético Goianiense, Edson. Logo cedo, chegamos na primeira utilização da regra sobre os jogadores emprestados, já que se contássemos eles, o escolhido seria o lateral do Inter, Natanael. Mas como não podemos, o escolhido é um dos destaques do Goianiense, o meia Edson. Com esse começo insano do Dragão na Série A, surpreendendo todos, obviamente o time teria uns destaques mais conhecidos, e um deles é o Edson, que mesmo não aparecendo tanto, é um dos jogadores mais consistentes do time, e está mostrando o motivo de seu preço. Atlético Mineiro, Marquinhos. Chegando no Galo, temos uma das maiores surpresas da lista, com um ponta de 20 anos sendo mais valorizado do time. O Marquinhos tem aparecido bastante no banco como opção surpresa de ataque do Sampaoli, mas esse preço inflado é principalmente pela sua idade. Além de já ter uma assistência no Brasileirão, ele é um dos seus dribladores de mais sucesso com 83%, e mesmo surpreendendo até eu que estou fazendo esse script, faz valer seu preço pela sua idade e demonstrações recentes. Bahia, Rodriguinho. Para vocês, talvez não seja surpreendente que o meia é o mais caro do time, já que é o melhor jogador do time, tendo a maior quantidade de gols e participações diretas entre todos seus companheiros. Mas isso nos surpreendeu, pelo fato que o Rodriguinho já tem uma idade mais avançada, além de que o Ramírez tem apenas 20 anos e não tem um valor mais alto, mesmo já jogando algumas partidas até agora. Surpresa ou não, o fato é que o Rodriguinho é o jogador mais caro do tricolor baiano. Botafogo, Marcinho. No Fogão tivemos uma disputa bem acirrada entre três jogadores jovens com destaque, os atacantes Matheus Babi e Pedro Raul, e o vencedor dessa competição, o lateral Marcinho. O maluco é que ele se machucou na pré-temporada e pode nem jogar pelo Botafogo neste ano, e provavelmente irá aparecer em outro time em 2021, já que foi notificado que não terá seu contrato renovado, mas após jogar muito ano passado, seu preço parece merecido, mesmo após uma decaída recente graças à lesão. Ceará, Fernando Sobral. Assim como o Botafogo, o Vozão tinha muita competição, com o Kleber, centroavante que começou bem a temporada, mas decaiu, e o Vina, que demonstrou um pouco, mas agora está jogando muita bola, marcando muitos gols. Mas quem está valendo mais é o Sobral, o maior destaque do time. O meia de 25 anos é um dos jogadores mais consistentes do time, e sua maior fonte de criação, e com uma idade mais jovem, faz sentido que o seu preço seria mais alto que o Vina, que tem 4 anos a mais. Corinthians, Luan. Após chegar do Grêmio com status de ídolo junto com um preço salgado, era esperado que teria expectativas altíssimas pelo meia. Infelizmente, mesmo querendo jogar no Corinthians, o Luan tem sofrido com depressão, que afeta muito jogadores como ele com altíssimas expectativas. Mesmo sofrendo algumas críticas pela torcida fora de campo, também recebeu muito apoio online. E torcemos por uma recuperação do jogador, talvez pode voltar a uma forma ótima como estava no Grêmio. Coritiba, Neilton. Assim como o Goianiense, o Coxa tem muitos emprestados com preços altos, como o Sabino, o Matheus e o Ceruti. Então fomos no Neilton. Após uma passagem ruim no Inter e nos Emirados Árabes, o ponta acabou indo para Curitiba a custo zero,
e desde então tem sido mediano ao seu retorno para a Série A, começando apenas 4 jogos como titular. Mas infelizmente perdeu a titularidade porque não tem conseguido ser participativo como era esperado dele. Flamengo. Gabigol. Mesmo tendo competições acirradíssimas como o Arrascaeta e o Bruno Henrique, era bem óbvio que o Gabriel Barbosa seria o mais caro do Mengão. Após sua passagem ruim pela Europa, teve muitas dificuldades em recuperar seu valor perdido, até chegar no Santos e no Flamengo novamente por empréstimo, mostrando sua qualidade que aparece bem mais no solo brasileiro. Isso se prova no valor de mercado, já que é acima do dobro de quando tinha chegado no Santos, que era esperado, após 2 temporadas de ótima qualidade. Fluminense. Marcos Paulo. Essa não surpreendeu ninguém, né? O jovem centroavante de 19 anos, mesmo não participando tanto até agora, tem conseguido uma boa sequência no time do Odair Hellmann. Tendo dupla nacionalidade, ele poderia ter escolhido ou Brasil ou Portugal, mas por enquanto decidiu na seleção europeia. Mesmo não tendo um grande destaque, é muito jovem e já recebeu sondagem de vários clubes grandes europeus, então não é surpresa que o seu valor esteja nos 9 milhões de euros. Fortaleza. David. Agora no Leão do PC, temos a compra mais cara da história do clube, o David. Tanto que apareceu no nosso vídeo a contratação mais cara da história do seu time. E naquele vídeo falamos mais sobre como o jogador está indo, falando de estatísticas e forma. Mas para resumir, ele é um ponta mais finalizador que criador, e tem sido útil para o Fortaleza. Tendo 24 anos, não é surpresa que seu preço seja um dos maiores do elenco, além de ser sua maior compra da história. Goiás. Daniel Villalva. Para o Goiás, se não fosse a regra dos emprestados, o mais caro seria o Daniel Bessa, mas como vem do Verona, o nosso escolhido é o argentino Villalba. O ponta já foi uma das maiores promessas do River Plate lá em 2011, quando tinha apenas 17 anos, mas, obviamente, nunca chegou a cumprir esse grande potencial, e por isso acabou no Goiás. Até agora, ele não teve tanto tempo de jogo contra outros jogadores, mas já tem 2 assistências na temporada. Grêmio. Matheus Henrique. Talvez essa pode ser a maior surpresa do vídeo, já que o PP é o maior destaque do Grêmio jovem agora, mas como o Cebolinha saiu há pouco tempo, é a primeira vez que o ponta teve sequência, o que explica o preço inusitado do Mateuzinho, de 20 milhões de euros. O meia já foi convocado, e tem sido relativamente comum na titularidade do time do Renato, como primeiro e segundo volante. Até uma possível venda do PP, parece que o meia será o mais caro do tricolor. Internacional. Patrick. Mesmo tendo jovens promessas como Peglo, Praxedes e Heitor, o jogador mais valorizado do time agora é o meia de 28 anos. Após chegar do Sport em 2018, o Patrick surpreendeu e conseguiu ser um dos melhores do time, e foi onde seu preço mais aumentou. Após um 2019 sem brilho, jogando como segundo volante, parece ter recuperado sua boa forma, voltando a jogar como meia pela esquerda em 2020, e com um novo sistema, um novo técnico e um novo preço de quase 5 milhões de euros. Palmeiras. Gabriel Veron. Essa nem precisa explicar, né? O Veron já era uma baita promessa do Palmeiras, sendo um ponta com muita intensidade, o que o pessoal da base adora em um jovem. Mas seu preço aumentou em 5 vezes após o Mundial Sub-17, onde foi um dos destaques do time, ao lado de Caio Jorge, Peglo, Lázaro, entre outros. Após a decepção que foi o Rony, o Luxemburgo tem dado mais chances ao menino de 18 anos e parece que vai ter uma ótima evolução até sair para a Europa. Red Bull Bragantino. Arthur. Indo de um jovem sucesso do Palmeiras para um jovem que não se manteve lá, temos o ponta de 22 anos, destaque no Paulistão desse ano e um dos melhores desse time juvenil do Bragantino. Eu falo isso porque o Palmeiras vendeu o Arthur e usou dinheiro para pagar o Rony, que vem sendo muito decepcionante. Mesmo com as performances ruins do Bragantino no Brasileirão, não impediu o forte ataque deles, com Claudinho, Alejandro e o próprio Arthur, que é um ótimo driblador e criador, e membro importantíssimo desse time do RBB. Santos. Caio Jorge. Agora voltando a destaques do Mundial Sub-17, temos o já comentado Caio Jorge.
O centroavante foi, na nossa opinião, o melhor daquele sub-17, mas teve mais dificuldade que o Verón para se adaptar ao futebol profissional. Mas defendendo ele, isso é muito porque o processo de titularidade do garoto foi muito acelerado, pelo fato que na época o Santos ter perdido o Sacha e o Yuri Alberto, além das lesões do Uribe e o Raniel. Mas mesmo com esses problemas, sabemos a qualidade do Caio e pensamos que ele vai mostrar bem mais do que já mostrou até agora. São Paulo. Igor Gomes. Chegando no São Paulo, que surpresa, outro jogador jovem. O Igor Gomes subiu para os profissionais no começo de 2019 e desde então seu preço disparou, indo de 50 mil euros nos juniores para 5 milhões, agora sendo titular consistente do time do Diniz. Além de obviamente ser bom jogador, o Igor também é muito versátil, podendo jogar em qualquer lugar do meio-campo, na ponta direita e como meia esquerda, o que explica sua utilização constante pelo técnico do São Paulo. Sport. Thiago Neves. Agora, surpreendendo mesmo, de verdade, temos um jogador mais velho. E após períodos repetidos de falha e uma reputação manchada, o Thiago Neves decidiu parar no Sport. Uma vez, o meia já foi um dos melhores jogadores a jogar no futebol brasileiro, principalmente nos seus tempos jogando na dupla Fla-Flu, mas como diz o ditado, morra herói ou vivo o suficiente para se tornar o vilão, sendo um dos maiores responsáveis pelo rebaixamento do Cruzeiro no passado, que manchou sua reputação, possivelmente sem volta. Vasco. Thales Magno. Para finalizar o vídeo, temos obviamente outro jovem, mas pelo menos é uma das maiores promessas do Brasil. Ao contrário do Caio Jorge e Verón, o Thales Magno não chegou a finalizar o Mundial, porque se machucou contra o Chile e acabou perdendo as fases finais, mas conseguiu ainda anotar 2 gols em 4 jogos. Hoje, surpreendentemente, é titular do Vasco e mesmo não tendo um começo espetacular, que é normal, tem mostrado uma consistência importante e parece que a venda na Europa é esperado por ponta de 18 anos. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e assista outros vídeos, já que se gostou desse, vai provavelmente gostar dos outros. Se você não gostou, deixe sua crítica nos comentários e deixe seu dislike, porque a gente, como é um canal iniciante, aceita qualquer tipo de crítica ou feedback, seja positiva ou negativa. Se talvez ano que vem ou mais futuramente vocês gostariam de ver outra lista desse mesmo tópico, com updates novos e novos times, a gente pode fazer, com tranquilidade, só depende de vocês. E para finalizar, clique aí um vídeo na sua tela que deve estar aparecendo agora. Muito obrigado por assistir, nós somos o Dia Futebol e até o próximo vídeo.